Antes de começarmos esta oração, quero que você pare por alguns instantes e faça algo que quase ninguém faz no meio da correria diária. Silencie o coração. Feche os olhos por um momento e pense em tudo aquilo que tem ocupado a sua mente. As contas, os problemas da família, as preocupações com o futuro, os medos que ninguém conhece, as batalhas que você trava em silêncio. Muitas vezes acordamos já preocupados com o que vamos resolver, com o que vamos conquistar ou com aquilo que ainda nos falta. E sem perceber, colocamos nossas preocupações no centro da nossa vida. Mas hoje, Deus quer nos lembrar de uma verdade poderosa. Aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração determina a direção da nossa caminhada. Existe uma passagem extraordinária nas palavras de Jesus, registrada em Mateus 6. Nela, o Senhor nos ensina que não devemos viver consumidos pela ansiedade sobre comida, roupas, dinheiro ou qualquer necessidade desta vida. Ele nos mostra um caminho diferente, um caminho que o mundo não entende. Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o Pai cuidará das demais coisas. Essa mensagem não é apenas um conselho. É um convite para uma transformação completa de vida, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. Quando Deus se torna nossa prioridade, a confusão perde força, a ansiedade diminui e o coração encontra descanso. Hoje, durante esta oração, vamos entregar novamente o controle da nossa vida ao Senhor e permitir que Ele ocupe o lugar que sempre pertenceu a Ele. Se você deseja colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus caminhos. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Não venho apenas para pedir bênçãos, respostas ou soluções. Hoje eu venho porque preciso de Ti. Preciso da Tua direção, da Tua sabedoria e da Tua presença guiando cada passo da minha caminhada. Senhor, reconheço que muitas vezes tentei conduzir minha vida sozinho. Houve momentos em que confiei mais nos meus próprios planos do que na Tua vontade. Houve dias em que minhas preocupações foram maiores do que a minha fé. Em vez de buscar a Tua voz, corri atrás de respostas humanas. Em vez de descansar em Ti, carreguei pesos que nunca deveriam estar sobre os meus ombros. Mas hoje eu compreendo que nenhum esforço humano consegue substituir a paz que vem da Tua presença. Nenhuma estratégia é mais segura do que a Tua direção. Nenhuma porta aberta pelo homem é melhor do que aquela que o Senhor abre no tempo certo. Por isso, Pai, eu entrego diante do Teu altar tudo aquilo que tem roubado a minha atenção. Entrego as preocupações financeiras, os medos sobre o futuro, as inseguranças que tento esconder, as dores que ainda carrego e os pensamentos que têm me impedido de descansar. Eu não quero viver correndo atrás de tudo aquilo que o mundo diz ser importante enquanto me afasto daquilo que realmente importa: estar perto de Ti. Ensina-me a buscar primeiro a Tua presença antes de procurar soluções. Ensina-me a consultar o Senhor antes de tomar decisões. Ensina-me a depender mais da Tua voz do que das circunstâncias ao meu redor. Que o meu coração volte a encontrar prazer em Te buscar diariamente. Que a oração deixe de ser apenas um socorro em momentos difíceis e se torne uma conversa constante entre um filho e seu pai. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida mesmo quando você não consegue enxergar, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Senhor meu Deus, eu te peço hoje que assumas o centro da minha vida. Muitas vezes, eu te entreguei apenas algumas áreas do meu coração, mas mantive outras sob o meu próprio controle. Entreguei os problemas, mas não entreguei os planos. Entreguei os medos, mas não entreguei as decisões. Entreguei as lágrimas, mas continuei segurando o volante da minha própria vida. Hoje eu quero fazer diferente. Eu reconheço que o Senhor enxerga o que eu não consigo ver. Tu conheces o amanhã antes mesmo que ele chegue. Sabes quais portas devem ser abertas, quais caminhos devem ser evitados e quais batalhas nem sequer preciso lutar, porque o Senhor já está pelejando por mim. Pai, tira de mim a ilusão de que preciso controlar tudo. Quantas vezes a ansiedade nasceu justamente porque tentei prever cada detalhe do futuro? Quantas noites perdi o sono imaginando cenários que nunca aconteceram? Quantas energias desperdicei carregando preocupações que deveriam ter sido colocadas em Tuas mãos? Hoje eu libero esse peso. Entrego ao Senhor os projetos que ainda não saíram do papel. Entrego os sonhos que parecem distantes. Entrego as respostas que ainda não chegaram.
Entrego os relacionamentos, a vida profissional, os estudos, a saúde física e emocional. Entrego até mesmo aquilo que ainda não aconteceu, porque sei que o Senhor já está presente no meu futuro. Que eu aprenda a caminhar pela fé e não apenas pelo que os meus olhos conseguem enxergar. Que eu não dependa das circunstâncias para confiar em Ti. E mesmo quando tudo parecer demorado, silencioso ou incerto, ajuda-me a lembrar que o Teu relógio nunca atrasa. Porque quando o Senhor está conduzindo os meus passos, até os atrasos têm propósito. Até as portas fechadas carregam proteção. Até os desertos escondem ensinamentos que irão fortalecer a minha fé. Eu escolho confiar. Se você está entregando uma preocupação nas mãos de Deus hoje, escreva nos comentários. Deus está no controle da minha vida. Pai querido, neste momento eu oro por todos aqueles que se sentem cansados. Pessoas que continuam sorrindo diante dos outros, mas que por dentro estão exaustas. Pessoas que carregam responsabilidades pesadas, preocupações constantes e lutas que ninguém conhece. Senhor, Tu conheces cada coração que está fazendo esta oração. Tu sabes das lágrimas derramadas em silêncio. Sabes das noites em que o sono não veio. Sabes dos pensamentos que insistem em voltar. Das preocupações que parecem não ter fim e das batalhas que têm desgastado a alma. Por isso eu te peço, derrama o Teu descanso sobre nós. A Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E hoje nós nos agarramos a essa promessa. Não queremos viver sustentados apenas pela nossa própria capacidade. Não queremos depender apenas das nossas forças limitadas. Queremos receber a força que vem do alto. Renova a mente daquele que está angustiado. Renova o coração daquele que perdeu a esperança. Renova os sonhos daquele que começou a acreditar que nada mais vai mudar. Renova a fé daquele que está lutando para continuar acreditando. Pai, remove todo o espírito de desânimo, toda sensação de derrota e toda voz que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Porque a verdade é que Tu nunca abandonas os Teus filhos. Mesmo quando não sentimos, Tu estás presente. Mesmo quando não entendemos, Tu estás trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, Tu continuas movendo circunstâncias que ainda não conseguimos enxergar. Ensina-nos a descansar em Ti sem culpa. Ensina-nos a confiar sem ansiedade. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Que o nosso coração encontre refúgio na certeza de que o Deus que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la. E que nenhuma dificuldade atual é maior do que o poder das Tuas mãos. Hoje, nós recebemos a Tua paz, a Tua força e o Teu renovo. Se você crê que Deus está renovando suas forças neste momento, escreva nos comentários. Minha força vem do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu coloco diante de Ti todas as áreas da minha vida que estão fora do lugar. Tudo aquilo que perdeu o equilíbrio. Tudo aquilo que me preocupa. Tudo aquilo que parece confuso e sem direção. Tu és um Deus de ordem e não de confusão. Quando o Senhor entra em uma situação, aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Aquilo que estava quebrado pode ser restaurado. Aquilo que estava perdido pode ser encontrado novamente. Por isso, Pai, visita cada área da minha vida neste momento. Visita minha casa e estabelece a Tua paz. Que todo ambiente de discussão, tensão, desentendimento ou tristeza seja substituído pela Tua presença. Que a Tua mão repouse sobre minha família, protegendo aqueles que amo e fortalecendo nossos laços. Visita também minha vida financeira. Tu conheces minhas necessidades melhor do que eu mesmo. O Senhor sabe das contas, dos compromissos, dos projetos e dos sonhos que carrego no coração. Eu rejeito toda a ansiedade e escolho confiar na Tua provisão. Assim como alimentaste Elias no deserto e sustentaste o Teu povo durante a caminhada no deserto, sei que também és capaz de cuidar de mim. Visita meus estudos, meu trabalho e meus projetos. Dá-me sabedoria para tomar decisões corretas. Livra-me de caminhos errados, de oportunidades que parecem boas, mas que podem me afastar da Tua vontade. Abre as portas que vêm de Ti e fecha aquelas que não pertencem aos Teus planos. Senhor, visita também minha saúde física, emocional e espiritual. Cura as feridas visíveis e invisíveis. Toca onde ninguém consegue tocar. Restaura aquilo que foi desgastado pelo tempo, pelas lutas e pelas decepções. Eu declaro hoje que nenhuma área da minha vida ficará fora do alcance das Tuas mãos. Porque o Deus que cuida da alma também cuida da família, dos sonhos, da saúde, do trabalho
e de cada detalhe da existência dos seus filhos. E eu escolho confiar que o Senhor já está agindo, mesmo antes de eu ver os resultados. Se você acredita que Deus está colocando sua vida em ordem, escreva nos comentários. Tudo está nas mãos de Deus. Pai amado, neste momento eu te peço algo que muitas vezes é mais difícil do que enfrentar uma batalha. Ajuda-me a permanecer fiel quando ninguém está olhando. Porque é fácil buscar ao Senhor quando tudo está dando errado. É fácil orar quando o medo bate à porta. É fácil procurar tua presença quando precisamos de uma resposta urgente. Mas eu não quero te buscar apenas nos momentos de necessidade. Eu quero te buscar porque te amo. Quero te buscar porque reconheço que sem ti, minha vida perde o verdadeiro sentido. Ensina-me a desenvolver uma intimidade real contigo. Uma fé que não dependa apenas de emoções ou circunstâncias favoráveis. Uma fé que continue firme mesmo nos dias silenciosos, quando as respostas parecem demoradas e os resultados ainda não apareceram. Senhor, fortalece meu espírito para que eu não desista no meio do caminho. Quantas pessoas começaram cheias de entusiasmo e depois se afastaram? Quantas abandonaram a oração porque não viram mudanças imediatas? Quantas deixaram de confiar porque os desafios pareciam grandes demais? Mas hoje eu declaro que minha confiança não estará baseada no que vejo, e sim em quem tu és. Quando vierem os dias difíceis, ajuda-me a continuar firme. Quando surgirem distrações, ajuda-me a manter meus olhos em ti. Quando o mundo tentar ocupar o lugar que pertence ao Senhor em meu coração, lembra-me de que nada nesta terra pode preencher o vazio que somente tua presença é capaz de preencher. Que eu aprenda a separar tempo para te buscar diariamente. Que a leitura da tua palavra não seja uma obrigação, mas um prazer. Que a oração não seja um ritual, mas um encontro. Que a tua presença seja meu refúgio, minha força e minha direção. Eu não quero apenas ouvir falar de ti. Eu quero caminhar contigo. Quero reconhecer tua voz. Quero viver de maneira que as pessoas percebam que existe algo diferente em minha vida, porque o Senhor habita em mim, e que cada dia da minha caminhada me aproxime mais do propósito que preparaste para mim desde antes da fundação do mundo. Se você deseja ter uma vida mais próxima de Deus, escreva nos comentários: Senhor, aproxima-me da tua presença. Senhor, eu também coloco diante de ti os meus pensamentos, porque muitas das batalhas mais difíceis da vida acontecem dentro da mente. São preocupações constantes, lembranças dolorosas, medos escondidos e dúvidas que tentam enfraquecer a fé. Pai, quantas vezes permiti que pensamentos negativos ocupassem um espaço que deveria estar preenchido pela tua palavra? Quantas vezes ouvi mais as vozes do medo do que as promessas que o Senhor já declarou sobre minha vida? Hoje, eu entrego minha mente a ti. Eu rejeito toda a ansiedade que tenta me paralisar. Rejeito todo pensamento de derrota, fracasso ou incapacidade. Rejeito toda mentira que diz que não sou capaz, que não vou conseguir ou que estou sozinho nesta caminhada. A tua palavra declara que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso eu escolho acreditar naquilo que tu dizes a meu respeito e não naquilo que as circunstâncias tentam me fazer acreditar. Renova minha mente diariamente. Ajuda-me a filtrar aquilo que vejo, aquilo que escuto e aquilo que permito entrar em meu coração. Que meus pensamentos estejam alinhados com a tua verdade. Que minhas palavras reflitam fé. Que minhas atitudes demonstrem confiança no teu cuidado. Senhor, guarda também meu coração contra a comparação. Livra-me de olhar para a vida dos outros e esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Ensina-me a viver com gratidão. Ensina-me a reconhecer as pequenas bênçãos de cada dia. Ensina-me a enxergar tua mão, mesmo nos detalhes mais simples. Quando o inimigo tentar semear confusão em minha mente, lembra-me que o Senhor é minha segurança. Quando o medo tentar roubar minha paz, lembra-me que tu permaneces no controle. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Hoje eu escolho proteger minha mente com a tua verdade e descansar na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Se você acredita que Deus está renovando sua mente e fortalecendo sua fé, escreva nos comentários. Minha mente pertence ao Senhor. Pai Celestial, neste momento eu entrego diante de ti os meus sonhos, projetos e planos. Tudo aquilo que tenho carregado em meu coração. Tudo aquilo que desejo conquistar. Tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas que continua vivo dentro de mim. Senhor, tu conheces os sonhos que nunca contei para ninguém. Conheces os planos que tenho medo de tentar. Conheces as portas que espero ver abertas e as respostas pelas quais tenho orado há tanto tempo.
Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Em vez de pedir que o Senhor apenas abençoe os meus planos, eu peço que os meus planos sejam alinhados aos teus propósitos. Porque eu reconheço que nem tudo aquilo que desejo é necessariamente aquilo que preciso. Nem toda porta aberta é uma bênção. Nem toda oportunidade representa o caminho correto. Por isso, eu peço sabedoria para discernir a tua vontade acima dos meus impulsos. Se houver algo que estou perseguindo e que não vem de ti, dá-me maturidade para abrir mão. Se houver um caminho melhor preparado pelo Senhor, dá-me coragem para segui-lo. E se eu estiver correndo na direção errada, corrige meus passos antes que eu me afaste do propósito que preparaste para minha vida. Pai, ajuda-me a compreender que os teus nãos também são expressões do teu amor. Muitas vezes ficamos frustrados quando algo não acontece no nosso tempo, mas somente mais tarde percebemos que o Senhor estava nos protegendo de algo que não podíamos enxergar. Por isso eu descanso em ti. Descanso sabendo que o Senhor enxerga o quadro completo, enquanto eu vejo apenas uma pequena parte da estrada. Descanso sabendo que os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, e que os teus pensamentos são maiores do que os meus pensamentos. Que eu nunca coloque meus sonhos acima da tua presença. Que eu nunca ame mais as bênçãos do que o Deus que as concede. E que eu aprenda a confiar em ti mesmo, quando não compreender o processo. Porque quando o Senhor conduz o caminho, o destino sempre será melhor do que aquilo que eu poderia planejar sozinho. Se você entrega seus sonhos e projetos nas mãos de Deus, escreva nos comentários. Que seja feita a vontade de Deus. Senhor Deus, enquanto continuo nesta oração, eu quero apresentar diante de ti tudo aquilo que tem me causado preocupação, todas as situações que parecem maiores do que minha capacidade, todas as lutas que tenho enfrentado e todas as respostas que ainda estou esperando. Pai, tu sabes que existem momentos em que o coração se sente cansado de esperar. Existem situações que parecem não mudar, portas que permanecem fechadas e batalhas que parecem durar mais do que imaginávamos. Mas hoje eu escolho renovar minha confiança em ti. Eu me lembro de que Abraão esperou pela promessa, José esperou pelo cumprimento dos sonhos, Davi esperou pelo trono, o teu povo esperou pela libertação. E em cada história, o Senhor mostrou que nunca chega atrasado. Por isso, ajuda-me a não desistir durante o processo. Quando eu não enxergar resultados, ajuda-me a continuar acreditando. Quando eu não ouvir respostas imediatas, ajuda-me a permanecer firme. Quando o desânimo tentar entrar em meu coração, lembra-me de todas as vezes em que o Senhor já me sustentou no passado. Pai, eu entrego ao Senhor as causas impossíveis, aquilo que está além da minha força, aquilo que os médicos não conseguem explicar, aquilo que a família não consegue resolver, aquilo que os recursos humanos não conseguem alcançar, porque aquilo que é impossível para os homens, continua sendo possível para Deus. Eu oro por cada pessoa que está enfrentando uma luta silenciosa neste momento. Que o Senhor fortaleça os abatidos, que o Senhor levante os cansados, que o Senhor restaure aqueles que estão sem esperança, que a tua paz visite cada lar, cada família e cada coração que participa desta oração. E mesmo antes de ver o milagre acontecer, eu escolho te agradecer. Porque a fé verdadeira não agradece apenas depois da vitória. A fé agradece porque sabe que Deus já está trabalhando nos bastidores. Hoje eu descanso na certeza de que nada foge do teu controle e que o Senhor continua escrevendo uma história de vitória para aqueles que confiam em ti. Se você crê que Deus está trabalhando em uma situação que parece impossível, escreva nos comentários. Meu milagre está nas mãos de Deus. Pai amado, ao chegar ao final desta oração, eu quero simplesmente te agradecer. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. Obrigado porque, mesmo nos dias em que eu não percebia, tu continuavas cuidando de mim. Obrigado pelas portas que abriste, pelas portas que fechaste e até pelas orações que ainda não foram respondidas, porque sei que a tua sabedoria é infinitamente maior do que a minha compreensão. Hoje eu tomo uma decisão diante da tua presença. Decido colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Antes das preocupações, eu escolho te buscar. Antes das decisões, eu escolho te consultar. Antes dos medos, eu escolho confiar. Antes das dificuldades, eu escolho lembrar das tuas promessas. Senhor, que esta oração não seja apenas um momento emocionante que esquecerei amanhã. Que ela marque um novo começo. Que seja o início de uma nova caminhada, de uma nova mentalidade e de uma nova intimidade contigo. Ajuda-me a construir uma rotina onde a tua presença seja prioridade. Que eu aprenda a começar os meus dias contigo. Que a tua palavra seja minha direção. Que a oração seja meu refúgio.
Que a tua vontade seja o fundamento das minhas escolhas. Eu entrego o meu passado, com todos os seus erros. Entrego o meu presente, com todos os seus desafios. E entrego o meu futuro, com todos os seus mistérios. Não quero mais carregar sozinho aquilo que pertence às tuas mãos. Que o teu Espírito Santo me fortaleça diariamente. Que eu permaneça firme quando surgirem dificuldades. Que eu continue acreditando quando os resultados demorarem. E que eu nunca me esqueça de que o maior presente que posso receber não é uma bênção material, mas a certeza da tua presença caminhando comigo. Pai, eu declaro que minha vida pertence a ti. Minha família pertence a ti. Meus sonhos pertencem a ti. Meus caminhos pertencem a ti. E tudo aquilo que sou e tudo aquilo que ainda serei está entregue em tuas mãos. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor nunca falha. Obrigado porque o Senhor sempre permanece ao meu lado. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez esta oração até o final, escreva nos comentários: Jesus é o primeiro em minha vida. E não saia sem deixar seu like e compartilhar esta oração com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.